Eduardo Talhaferro, nos ouve? Agora sim? Agora sim, agora eu tô ouvindo. Sim, sim. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigada pela entrevista. Talhaferro, eu gostaria que você relatasse para a gente como é que foi essa abordagem da polícia italiana, onde é que você estava, como é que foi essa condução até a delegacia. Boa noite, obrigado pela participação aqui. Foi tranquila, foi tranquila. Eu tava na minha residência, eles chegaram por volta das 4 horas, trocaram a campainha e me informaram que tinha um ofício para me entregar e que eu deveria acompanhá-los até a central dos Carabinieri aqui na Itália, somente para ser cientificado de um ato feito pela corte italiana referente a um pedido do Brasil, o qual eu já sabia do que se tratava. Cheguei lá, fui identificado, me passaram as medidas cautelares e foi tudo tranquilo, sem problema algum. Perfeito. Talhaferro, deixa eu incluir aqui os parceiros nessa conversa. Adalberto Piotto. Talhaferro, boa noite. Primeiramente, o seu caso é muito específico, porque você não tem nenhuma condenação no Brasil e normalmente processos de extradição são quando você já tem uma condenação e normalmente transitado em julgado. Não é o seu caso. O seu caso você conhece melhor, mas me permita aqui só repetir, você divulgou abusos da justiça e essas informações é que deveriam estar sendo investigadas. Ao contrário, faz agora o ministro Alexandre de Moraes pedindo a sua extradição, enfim, com todo esse processo. A justiça italiana já teve conhecimento exatamente do que é este seu caso? Ou ela só recebeu um pedido de extradição e queria saber de você alguma coisa para, obviamente, aplicar essa medida cautelar enquanto ela vai analisar? Você percebeu que eles conhecem o caso, inclusive porque a lei brasileira, em tese, não deveria permitir sequer o pedido de extradição porque ele é abusivo. Mas a justiça italiana entende qual é o seu caso já ou ainda não? Na verdade, boa noite. Na verdade, a justiça italiana ainda não sabe do que se trata. Ela sabe que é um pedido de extradição feito por um ministro de uma Suprema Corte do Brasil e referente a um crime de vazamento de sigilo profissional com o objetivo de desestabilizar a República. Somente isso. Eles não sabem que não há que não há denúncia na época, né, do pedido, que não há condenação, que não há qualquer outra condenação em outro processo, e que o pedido foi feito com 10 dias de antecedência da própria denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Eles não têm ideia. Quer complementar, Piotto, Não, rapidamente? quer dizer, nem o problema processual é de conhecimento deles ainda. Ou seja, suponho que quando souberem do problema processual, de acordo com a lei brasileira, vão passar a considerar isso também em todas essas cautelares. Ou a única cautelar é não deixar a cidade, é isso? Sim, a única cautelar que eu tenho é não sair da cidade. Não tem restrição de hora, não tem restrição de rede social, de internet, de nada. Que acontece o seguinte: o pedido chegou à Itália. Porém, todo o processo ele deve ser traduzido e apostilado para o italiano para que a corte aqui tenha noção do que está acontecendo. E eu ainda vou ser ouvido para justificar, para poder no interrogatório para falar o que está acontecendo. Inclusive, o crime ao qual Moraes atribui a mim, aqui na Itália não é crime. Denunciar alguém é crime vazar dados. Porém, se esses dados vazados são crimes de uma pessoa, não é crime, é o contrário, você recebe até uma recompensa. É obrigatório fazer isso na Itália. Então, o que o Moraes está fazendo aqui não tem tanto efeito hoje. Entendi. Deixa eu passar para a Ana Paula Henkel, que também tem uma pergunta para o Eduardo Talhaferro. Boa noite, Talhaferro. Obrigada pela entrevista. Talhaferro, na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma, porque eu sei que você tem cidadania italiana, por isso você foi para a Itália. Por que você não veio para os Estados Unidos? Porque parece que o mundo anda meio desestabilizado, né, em relação ao respeito às constituições. Há um complexo industrial da censura sendo aplicado em todo o mundo e parece que os Estados Unidos ainda estão respeitando, né, esses pilares da liberdade, da proteção. E a segunda pergunta que eu queria te fazer é se o material que você tem, alguma coisa já foi encaminhado para autoridades americanas ou para pessoas relacionadas com o governo americano, já que o próprio Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky pelo governo americano?
Boa noite, Ana, tudo bom? Bom, a minha decisão de vir para a Itália, ela se deu justamente pela facilidade por eu ser italiano e não ter qualquer tipo de restrição. Mas não foi só isso. Eu não pude ir para os Estados Unidos justamente porque a minha esposa e a sua filha, elas não têm visto americano. E eu não tinha muito tempo hábil para pedir esse tipo de permissão aos Estados Unidos para levá-las naquele momento. Eu cheguei na Itália em abril, é, para poder me estabilizar, ver tudo direitinho. E só em julho é que eu comecei a divulgar mais coisas com relação a Alexandre de Moraes. Então eu não tive como ir para a Itália naquele momento, justamente por uma questão burocrática de visto de pessoas que estavam comigo e deveriam me acompanhar. Com relação à tua segunda pergunta, sim, eu já entreguei nas mãos de autoridades americanas. O material já se encontra em poder deles. Parte do material próprio, conversando com o próprio Figueiredo hoje, ele também utilizou para poder fazer as sanções ao ministro Alexandre de Moraes, e a gente vai continuar fazendo, Ana. Não tem fim, não tem prisão que me segura. Augusto Nunes. Talhaferro, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Queria saber o seguinte, você é acusado de não ter consumado crimes planejados por um juiz. Essa é a verdade, a realidade é essa, tá certo? Você impediu a consumação. Ao denunciar, você denunciou um culpado. Eles te acusam do que exatamente? É vazamento de documentos? Eles me acusam de ter vazado conversas sigilosas entre eu e servidores dos tribunais, agora como organização criminosa, e o famoso lá do golpe, né? Atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, né? Agora eu virei aí um golpista. Aliás, todo mundo nas mãos de Moraes hoje é golpista. Essas são as acusações que são feitas a mim. E, na verdade, o que foi vazado são crimes, são atitudes erradas cometidas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes e a sua equipe. Deixa eu passar para o Silvio Navarro, que também tem pergunta. Tagliaferro, boa noite, obrigado pela entrevista. Bom, acho que já temos um ponto importante aqui nesse final da sua fala. Em momento algum, inclusive para pedir a sua prisão, o ministro Alexandre de Moraes diz que o conteúdo vazado não é autêntico. Pelo contrário, ele está admitindo a autenticidade de todo o conteúdo que você tornou público. Portanto, ele admite um crime. Eu acho que só para partir desse ponto. E aí, duas perguntas de forma breve. Bom, eu procurei e não encontrei. O seu nome está na Interpol, na lista da Interpol? Eu não achei o seu nome. E o segundo ponto, que você conversava com o Paulo Figueiredo mais cedo, que eu acho que é interessante trazer para cá também, para o S Sem Filtro, as autoridades da Itália, e ouvi isso também do advogado Fábio Pagnozzi, ele já fez essas publicações nas redes sociais, que defende a Carla Zambelli, não tem ciência da aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Procede isso? Sim, de fato, meu nome não veicula na Interpol. Eu tive informações de pessoas, de interlocutores de governo, que me disseram que houve sim uma tentativa de inclusão do meu nome à Interpol, só que ela foi negada pela Interpol. Porque se de fato meu nome tivesse na Interpol, eu já estava detido, porque eu já fui parado 2 vezes aqui na Itália, uma em Roma e uma aqui, inclusive, onde eu resido, né? Mas com certeza não tem nada na Interpol, não. E com relação à Magnitsky, sim, a Itália não está sabendo. Eu percebo que eles não têm noção do que acontece com o Brasil. Eles não sabem sequer quem é Alexandre de Moraes, qual que é o poder que ele tem, e muito menos que se trata de um sancionado pelos Estados Unidos. Talhaferro, só para eu confirmar uma informação que você disse, que um dos crimes que é atribuído a você, essa questão do vazamento de informações, não seria considerado crime na Itália, já que você estaria denunciando crimes que teriam sido praticados. A justiça italiana rejeitou esse pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes, correto? Qual foi a alegação da justiça italiana para rejeitar esse teu pedido de prisão? Ela não fala qual que foi a alegação, ele pediu que eu fosse preso e extraditado, e preso em cautelar aqui na própria Itália, ficasse preso dentro de um presídio italiano. Porém, os 3 magistrados da corte aqui de Catanzaro, eles falaram que não, que somente eu vou
recolher os meus documentos para que não ocorresse uma eventual fuga e que eu devo cumprir todo o processo de extradição, que pode ser efetivado ou não, dentro do domicílio do município que eu moro. Mas não me impedem também de eu trocar de município ou de ir para outro lugar, outro estado. Basta somente eu avisar a corte que eles fazem todo o trâmite. Perfeito. E seus advogados disseram quanto tempo vai demorar para que a justiça italiana possa analisar o seu processo de extradição e, eventualmente, outros pedidos aí da justiça brasileira? Bom, normalmente um processo de extradição dentro da Itália ele leva em torno de 2 anos, de 7 meses a 2 anos. 7 meses para começar e 2 anos para terminar. Tudo vai depender da velocidade. E eu vou ser sincero, a velocidade das cortes do sul da Itália é um pouco devagar, salvo se o Alexandre de Moraes tiver de fato alguma influência na corte italiana e conseguir acelerar esse processo. Mas, em média, esse processo levam 2 anos para serem concretizados. Certo. E você entregou o seu passaporte, os seus passaportes à autoridade italiana? Fiz questão de entregar os meus 3 passaportes, o passaporte que contém meu visto italiano, que está vencido, o meu passaporte brasileiro e o meu passaporte italiano. Eu podia somente entregar o italiano, que eles não sabiam se eu tinha ou não brasileiro. Mas eu fiz questão de entregar os 3 passaportes e também a minha carteira de identidade italiana. Perfeito. Augusto? Bom, em 2010, o Supremo Tribunal Federal negou a extradição pedida pela Itália, a extradição do Cesare Battisti, cujo advogado era o Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso. Então, eles não se negaram a extraditar um assassino condenado à prisão perpétua por 4 homicídios no mínimo. Seus advogados certamente sabem disso. Estão querendo a tua extradição por ter revelado a verdade. O mesmo tribunal que se negou a extraditar o Cesare Battisti, um terrorista. Sim, é a mesma situação, com uma pequena diferença, que o Cesare Batista era um criminoso de fato. E no meu caso, trata-se de um crime político. Eu isso sou que um eu tô denunciante. É isso aí. É isso aí. Diga, Piotr. Inclusive a própria. Piotr, existe um tratado de Roma que ele protege o denunciante. O denunciante não pode ser preso e tampouco extraditado. É uma obrigação da pessoa denunciar alguém. Inclusive, a Europa, ela recompensa pessoas que fazem isso. O próprio Código Italiano também, no seu direito penal, diz claramente que é crime, sim, vazar dados sigilosos. Porém, se esses dados sigilosos tratam-se de uma denúncia de um crime cometido por alguém da instituição, não é crime. Não é crime. Só que a Itália ainda não está sabendo muito bem o que está acontecendo. Taliaferro, no Brasil normal também denunciar abusos judiciais seria também recompensado. É que nós não estamos num país normal e você conhece muito bem essa realidade. A minha pergunta é bem objetiva. Os seus advogados vão levar a justiça italiana até como forma de explicar o porquê você está sendo perseguido, qual é a exata situação do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes sancionado com a Lei Magnitsky, outros juízes do Supremo Tribunal Federal sancionados com a perda de visto americano, ou seja, todo o envolvimento agora que tem os Estados Unidos diante dos abusos da justiça brasileira. Os seus advogados vão levar isso à justiça italiana para que ela tome conhecimento desta realidade? Sim. Essa é a linha de defesa dos meus advogados aqui na Itália, tanto os da Calábria quanto os de Roma. Trazer aqui ao conhecimento da justiça italiana que se trata de um magistrado sancionado, um magistrado que, ao mesmo tempo, é o julgador, é a vítima e também é o réu. Que isso também não pode acontecer aqui na Itália. Então, tudo isso vai ser informado, as cortes italianas ficarão sabendo que, de fato, judicialmente, o que acontece com o Brasil e quem é Alexandre de Moraes. Ana, tem mais uma pergunta para o Taliaferro? Taliaferro, quando você diz, né, e que é o que agora o Supremo te acusa de vazar dados sigilosos, nós estamos falando de conversas de WhatsApp. Aqui nos Estados Unidos, conversas de WhatsApp não entrariam em dados sigilosos.
como é a legislação no Brasil? E a pergunta é essa: se conversas de WhatsApp entram nessa categoria de dados sigilosos, governamentais, etc. Ana, eu não assinei qualquer documento que impedisse de eu usar o meu WhatsApp ou eu de eu mostrar mensagens do meu WhatsApp. E lembrando que as conversas entre eu e os magistrados se deram entre celulares de pessoas privadas, celulares pessoais, e não celulares corporativos. Tratavam-se de conversas entre eu e os magistrados nos nossos próprios telefones. E eu não vejo problema nenhum em eu divulgar. Lembrando ainda que se trata de um crime cometido por eles, e não por mim. Acho que dá tempo ainda para mais uma pergunta. Silvio? Tagliaferro, acho que o lado da sua defesa na Europa tá bem claro. Agora, e no Brasil? Como é que você pode se defender de um juiz que é vítima, nesse caso, ele é o acusador contra você e ele vai julgá-lo e pediu a sua prisão? Chega a ser cômico, chega a ser engraçado, porque nós estamos falando da pessoa a qual eu estou acusando que ele de fato cometeu. Vocês já viram aí que eles falam que eu vazei dados, mas em momento algum eles negam. Eles não falam que eu vazei dados e estou mentindo. Eles estão se certificando, eles estão cientificando que tudo que eu estou falando é verdade. E assim, eu sei que é verdade, está disponível para qualquer um que queira fazer uma perícia e comprovar. Então, não tem um julgamento justo, um julgamento real, verdadeiro. Isso aí, com relação ao Brasil, eu até sei, vou ser condenado, vou ser um monstro, mas eu quero, sinceramente, desculpa, eu quero que ele se dane e eu vou continuar denunciando ele. Eduardo, quero agradecer muito a gentileza de conversar conosco. Tem mais alguma coisa que você queira falar, algum ponto que você queira tocar que não foi perguntado, Talhaferro? Eu queria pedir para todo o público da Oeste, que é um público muito grande, muito forte, um público muito fiel, que agora comece nas redes sociais a mandar mensagens para os políticos aqui da Itália. Sabe, para Meloni, para o Salvini, procura. Se alguém quiser tiver alguma dúvida, me procura no meu Instagram. Começar a mandar para Carlo Fidenza, eu passo direitinho, para poder começar a agitar a própria Itália, porque a Europa precisa saber mais. A gente fala, mas às vezes não dão ouvido. E que também enche as caixas postais dos parlamentares brasileiros. Porque não pode. A gente está dando a vida, a gente está fazendo aqui o que pode e o que não pode por um país. Então, a gente também precisa do apoio do brasileiro para que ele faça com que os parlamentares se movam, vão atrás e tentem, pelo menos, resolver os problemas que são do nosso país.